noivado de um primo, meus pais riram do meu noivo imaginário. Então, brindei baixinho, mas esperei até que ele entrasse e dissesse: "Desculpe o atraso. Tive que estacionar o helicóptero, sem saber que tínhamos acabado de pousar de Abu Dhabi. Tenho 34 anos, sou mulher e venho de uma família tradicional indo-americana, radicada na costa norte da Califórnia. Minha criação foi profundamente enraizada em expectativas. Ir para a faculdade, de preferência a Universidade Golden State ou Universidade Sierra, tornar-se médica, advogada ou engenheira. Casar-se jovem, ter 2 filhos e morar num raio de 48 quilômetros dos seus pais para que eles possam tomar conta das crianças nos fins de semana e inspecionar sua prateleira de temperos. Eu descarrilei esse roteiro por volta dos 21 anos, quando escolhi cursar design em vez de medicina. Esse foi o primeiro golpe. O segundo golpe foi quando abandonei a pós-graduação depois de conseguir um emprego em uma empresa de marketing global em Hamburgo. Meus pais, Vikram e Mira, não aceitaram bem. Para eles, trabalhar como freelancer significava desemprego e consultoria remota, o que me fez ficar o dia todo no laptop, perdendo tempo. Toda vez que conversávamos, eu sentia que precisava justificar minhas escolhas de vida. Mas o maior golpe foi dizer que estava noiva e que eles ainda não poderiam conhecê-lo. Eles sempre foram céticos em relação à minha vida amorosa. Eu namorava pessoas de fora da comunidade. Não me esforçava para apresentar ninguém, a menos que fosse algo sério. E quando conheci Rami, então piloto e consultor aeronáutico, baseado entre a Noruega e os Emirados de Al-Zahar, esperei quase 1 ano antes de contar à minha família. Quando finalmente consegui, a primeira resposta da minha mãe foi: "Por que não o conhecemos? Tem certeza de que ele é real?" Teria sido engraçado se ela não tivesse acreditado que eu estava mentindo. Avançando para dezembro do ano passado, minha prima Lela, de 29 anos, estava noiva. O noivo dela, Kiran, era um cirurgião cardíaco formado na Ivy League, que preenchia todos os requisitos para ser um genro indiano perfeito. A festa de noivado foi realizada em um enorme salão de banquetes em Santa Clara, sem poupar esforços. Um evento de 3 dias com buffets, danças coreografadas, estações de henna e até uma apresentação de satar no brunch. Não fiquei surpresa quando recebi o convite. Apenas surpresa quando veio com um pós-escrito sarcástico da minha mãe. "Espero que seu noivo possa vir desta vez. Carinha sorridente." O Rami e eu já tínhamos planejado passar algumas semanas no Zédio durante as férias. Ele tinha reuniões de negócios em Menlo Park, e nós visitaríamos alguns amigos em San Diego. Chegamos em São Francisco vindos de Abu Dhabi 2 dias antes do evento. Ele teve que comparecer a uma reunião de última hora na tarde do noivado, mas prometeu que me encontraria lá para o jantar. O problema? Estávamos voando de helicóptero, já que ele estava pegando emprestado o avião de um amigo para viajar. Algo que parece exagerado, mas era legitimamente mais fácil do que lidar com o trânsito da Bahia e eventos consecutivos. Cheguei ao local sozinha. Assim que entrei, tudo começou. Os sussurros, os sorrisos forçados, as perguntas que eu já esperava de parentes. "Onde seu noivo ainda está? O que foi, Doha? Você já pensou em congelar seus óvulos? A gente só fica preocupada. Nita, você tem um espírito tão livre." Mordi a língua, sorri, tirei selfies com a Lela. Tentei me concentrar nela e em ter uma prima que me apoia. Mas então ouvi minha mãe parada em uma mesa de coquetéis, perto do bar, rindo com a irmã, a mãe da Lela e algumas tias. Parei de perguntar. Ela disse que ele é da aviação. Eu perguntei: "O que isso significa?" "Ele é comissário." "De bordo?" Ela nunca mostra fotos. Eu disse ao Vikram: "Talvez ele seja imaginário." Todos riram, sem risadinhas discretas. De boca aberta. Dá para acreditar que essa garota rir? Eu segurava um copo de água com gás, tentando não deixar minha mão tremer. Eu deveria ter ido embora. Em vez disso, fiquei ali, deixando a situação me dominar. Não havia mais nada a dizer a eles, mas eu sabia o que estava por vir.
Quando o brinde começou depois do jantar, me pediram para dizer algumas palavras. Acho que o organizador simplesmente presumiu que todos os outros já tinham dito. Os amigos da Lela, os primos do Kiran, até mesmo o Rohan, meu irmão mais novo, com quem eu não falava há meses, disseram algumas palavras sobre encontrar a pessoa certa. Todos olharam para mim quando peguei o microfone. Eu estava usando uma seda cor de vinho, desculpe. Cabelo preso, joias de ouro, minimalista, mas elegante. Fiquei ali parada, olhando para um mar de rostos que nunca acreditaram em mim. Não ensaiei. Vou ser breve, eu disse. Só quero dizer que é lindo ver duas pessoas que são apoiadas, celebradas e acreditadas. Nem todo mundo entende isso. Então, se você entende, agarre-se a isso. Ouviu-se uma série de palmas educadas. E então aconteceu. Um zumbido mecânico alto. A princípio fraco, depois inconfundível. Era o som de rotores de helicóptero. As pessoas começaram a murmurar. Lela olhou pela janela confusa. O planejador correu para a porta. E então, Rami entrou. Ele vestia um terno azul marinho justo, sem gravata. O relógio brilhava sob as luzes do lustre e o cabelo levemente desgrenhado pelo vento. Parecia deslocado, mas de um jeito que fazia todos os outros parecerem mal vestidos. Desculpem o atraso, disse ele sorrindo. Tive que estacionar o helicóptero. Alguém realmente engasgou. E então ele veio direto até mim e me beijou na testa. Perdi o seu brinde? Perguntou ele suavemente. Não, eu disse. Você chegou bem na hora. A sala havia mudado. Não precisei olhar ao redor para perceber. A temperatura da atenção mudou, não mais tingida de ceticismo, julgamento ou aquele tipo específico de falsa polidez com o qual eu havia me acostumado nesses eventos. As pessoas estavam curiosas agora. Alerta! Seus olhos seguiram Rami enquanto ele se apresentava educadamente às pessoas mais próximas de onde estávamos, incluindo minha tia, a mãe da Lela, que de repente pareceu não ter certeza de como reorganizar sua expressão facial, rápido o suficiente, e minha mãe. Suas mãos estavam mexendo na borda de sua dupata. Sua boca se separou apenas, como se ela não pudesse decidir se sorria ou permanecia naquela meio descrença que usava mais cedo. Ah, ela disse. Sim, claro. Olá. Eu a ouvi usar esse mesmo tom com vizinhos de quem realmente não gostava, mas precisava ser civilizada com aqueles com cachorros latindo ou muitos enfeites de jardim. Rami se virou para meu pai, que estava a poucos metros atrás dela, mais calmo, mas igualmente pego de surpresa. Tio Vikram. Ele assentiu. Já ouvi falar muito de você. Meu pai lhe deu um aperto de mão firme, mascarando o desconforto melhor do que minha mãe, mas eu vi apenas um brilho em seus olhos, uma tensão no maxilar. Ele estava avaliando Rami como fazia com potenciais parceiros de negócios ou incorporadores imobiliários desconhecidos. Sei que você trabalha com aviação, observou ele. Rami assentiu. Sim, principalmente consultoria agora. Projetos pela Europa, Golfo e Ásia, mas ainda voo ocasionalmente. Isso me mantém com os pés no chão, ironicamente. Algumas pessoas por perto riram, não porque fosse especialmente engraçado, mas porque estavam reavaliando. De repente, eu não era mais a filha delirante que inventava um noivo internacional para salvar a cara em eventos familiares. Eu era a prima misteriosa que entrava sozinha e cujo parceiro descia do céu como uma reviravolta na história. Mesmo assim, não era sobre o helicóptero. Ok, talvez fosse um pouco sobre o helicóptero, mas principalmente sobre presentes, sobre aparecer. E Rami tinha feito isso de um jeito que ninguém naquela sala conseguia ignorar. Enquanto ele era apresentado por alguns dos meus primos de segundo grau e tios curiosos, que de repente acharam seu trabalho fascinante, reservei um momento para observar a cena. Era surreal. Eu havia passado anos entrando em salas como aquelas, me preparando silenciosamente para o julgamento. E agora eu era a tempestade. Meu primo Rohan, ainda presunçoso do discurso anterior, veio em minha direção durante a sobremesa. Então ele disse: "Esse é o seu cara?" Olhei para ele um pouco cansada,
mas sem querer deixar o momento passar. Sim, eu disse. É o Rami. Ele deu uma risada curta. Eu ainda observava onde Rami estava parado com uma pequena multidão ao redor. Para ser sincero, não achei que ele fosse real. É, eu disse. Muita gente não achava. Ele fez uma pausa. Talvez para se desculpar, talvez para mudar de ideia, mas não lhe dei a chance. Em vez disso, fui ver como estava a Lela. Para seu crédito, ela não parecia nem um pouco incomodada com a atenção que a entrada de Rami havia atraído. Ela sempre fora boa assim, graciosa, pé no chão, com rebeldia suficiente para me apoiar em silêncio, sem nunca falar muito com a mãe. Ela apertou minha mão quando me aproximei. Melhor momento da noite, sussurrou. Eu não estava tentando te ofuscar, eu disse honestamente. Você não fez isso, ela respondeu. Você acabou de recuperar seu lugar e já estava na hora. Mais tarde, naquela noite, minha mãe me puxou de lado perto da escada que levava à área de manobristas. Ela parecia inquieta, mas também curiosa. Que você não nos avisou que ele viria? Ela perguntou. Dei de ombros. Será que isso mudaria alguma coisa? Ela hesitou. Eu simplesmente não percebi. O que você não percebeu? Perguntei, de braços cruzados. Ela olhou para as mãos e depois para mim. Eu não percebi que ele estava falando tão sério. E lá estava. O peso de cada conversa que nunca tivemos. Cada momento em que tentei explicar minha vida e fui recebida com preocupação, dúvida, rejeição, a maneira como me fizeram sentir como se eu estivesse vivendo a vida adulta de forma incorreta, por não seguir o roteiro. Mas ela tentava desajeitadamente, lentamente, mas tentando. Que bom que você veio, acrescentou depois de um instante. Eu também, eu disse. E eu falei sério. Não por eles. Por mim. Rami me encontrou um pouco depois no jardim da cobertura, anexa ao local. Era mais tranquilo lá em cima, longe das luzes, das câmeras e das filas intermináveis do buffet. Ele me abraçou por trás e apoiou o queixo no meu ombro. Como foi? Perguntou. Sorri, observando o horizonte brilhar ao longe. Melhor do que eu. Esperava, respondi. Pior do que deveria ter sido. Ele não disse nada por um instante. Aí eles vão me alcançar. Não vou esperar, respondi. Eu sei, respondeu ele, puxando-me para mais perto. Ficamos ali por mais um tempo. A música lá, embaixo, havia mudado para algo mais lento, mais suave. As conversas se estendiam pela noite como o vento. Eu não sabia o que aconteceria com a minha família, se eles se esforçariam mais, se aquela noite realmente mudaria alguma coisa. Mas eu sabia disso pela primeira vez. Eles me viram. E mais importante, eu me vi. Rami e eu ficamos lá em cima, naquele terraço até quase todo mundo ter ido embora. As estrelas estavam fracas acima da névoa da Baía de São Francisco, mas o ar tinha clareado. Lá embaixo, a festa se reduzia àquele momento constrangedor em que tias começam a preparar Tupperwares e tios se demoram com copos de uísque, sem vontade de ir embora, mas sem acrescentar nada à conversa. Assistimos a tudo de cima, como espectadores, de uma peça na qual não precisávamos mais atuar. Por fim, descemos para nos despedir de Lela e Kiran. Eles estavam na pista de dança novamente, ligeiramente embriagados e radiantes com a naturalidade de quem não precisa lutar por aprovação. Abracei Lela com força. Você foi ótima, disse a ela. Você também, respondeu ela. Você não tem ideia de como isso foi gratificante para mim. Nós duas rimos. Kiran cumprimentou Rami com um soquinho e Rami respondeu com aquela confiança calma e serena que sempre carregava. Enquanto nos Nointusen dirigíamos para a fila do manobrista, eu podia sentir os olhos dos meus pais nos observando do outro lado da sala. Eles não disseram muita coisa durante a nossa saída. Meu pai assentiu educadamente. Minha mãe deu a Rami um sorriso de lábios finos que quase passou por carinho. Estava tudo bem. Eu não esperava uma transformação, mas também sabia que algo havia mudado. Talvez não drasticamente,
Não da noite para o dia, mas de forma tectônica. Quando voltamos para o hotel, tirei meu pedido de desculpas, limpei o codel dos olhos e desabei na cama com um gemido dramático. Tão ruim assim? Perguntou Rami, já meio sem terno, com Tai jogado no sofá. Nada mal, eu disse, olhando para o teto. Só pesado. Você já entrou numa sala onde todo mundo finge que você é invisível e, de repente, estão tentando memorizar seu currículo? Ele riu. Na maioria das salas, na verdade. Eu também ri, porque era parte do motivo pelo qual trabalhávamos. Ele entendia coisas que eu nunca precisei explicar 2 vezes. Você se arrepende? Perguntou ele após uma pausa. O quê? Hoje à noite, chegando? Sentei-me ligeiramente, apoiando-me nos cotovelos. Não, nem por um segundo. Porque a verdade é que mesmo com toda a atenção, os comentários passivo-agressivos, os longos anos de marginalização e incompreensão, este momento, esta mudança, era algo que eu precisava, não para validar minha vida ou meu relacionamento, mas para confrontar o que pairava sobre mim há anos. Rami estava deitado ao meu lado com um braço atrás da cabeça. Você não precisava que eu provasse nada, disse ele baixinho. Você já precisava. Talvez, mas ainda assim, ajudou. Os dias seguintes foram estranhos. Não houve nenhuma reação explosiva, nenhum grande confronto, nenhum convite repentino para jantar ou pedidos de desculpas emocionais. Mas as coisas começaram a acontecer. Pequenas coisas. Meu pai me enviou um link para um artigo sobre imóveis da Forbes dizendo: "Me lembra um dos projetos que você mencionou. Leitura interessante." Minha mãe enviou uma mensagem no grupo de família, com uma foto da festa de noivado. Uma em que Rami e eu estávamos perto do palco sorrindo. Legenda: "Olha quem finalmente entrou no álbum de família." Foi a primeira vez que ela o reconheceu publicamente. A mãe da minha tia Lela, a que riu mais alto da piada do noivo imaginário, me enviou uma solicitação de amizade no Facebook e curtiu 3 das minhas fotos antigas de viagens da Jordânia e da Croácia. Até o Rohan mandou uma mensagem para o Rami. Ei, desculpe se fui um idiota. Isso foi impressionante. Eu não sei se isso é um pedido de desculpas ou uma introdução de palestra do TED. Rohan, vamos com os 2. Não respondi. Não imediatamente, mas vi o que era. Um ramo de oliveira envolto no típico sarcasmo de irmão mais velho. Certa tarde, de volta a Santa Clara, visitei a casa da minha infância para uma rápida entrega. Minha mãe tinha deixado alguns itens que queria que eu pegasse. Algumas joias de uma caixa velha, um chale que pertencera à minha avó, uma panela de pressão que ela insistia ser de qualidade superior para enviar para o exterior. Rami ficou no carro, mexendo no celular enquanto eu entrava. Lá dentro, a casa parecia a mesma. Ainda cheirava a incenso e coentro. Os retratos de família emoldurados no corredor tinham sido atualizados. Os mais recentes incluíam Lela e Kiran, e um de uma edição recente mostrava eu e Rami no noivado, lado a lado, sorrindo. Parei. Você imprimiu isso? Perguntei quando minha mãe entrou no corredor. Ela olhou para a foto e depois para mim. Lela a enviou por e-mail. Ela disse: "Gostei. É uma bela foto. É mesmo." Houve um longo silêncio. Ela ajustou um vaso no aparador, mesmo sem precisar de ajuste. "Posso ter julgado mal", disse ela finalmente. Ele parece pensativo. Eu não sabia bem como responder. Não era um pedido de desculpas, mas foi o mais perto que chegamos disso. "Eu nunca precisei que você ficasse impressionada", eu disse. "Eu só precisava que você parasse de presumir que eu estava mentindo." Ela não discutiu pela primeira vez. "Você sempre fez as coisas diferentes", ela disse. "Isso é difícil para nós entendermos, mas talvez diferente não signifique errado." Foi um momento, incompleto, mas ainda assim uma rachadura na parede. Peguei a caixa que ela me entregou, dei um abraço rápido e fui embora antes que qualquer um de nós pudesse estragar tudo falando demais. Quando voltei para o carro, Rami me olhou. "Você está bem?" Assenti. "É."
Ele não insistiu. Essa é outra razão pela qual o amo. Ele sabe que às vezes o silêncio é o tipo de paz mais barulhenta. Voltamos para Abu Dhabi alguns dias depois. A viagem tinha me esgotado emocionalmente de uma forma que eu não havia assimilado completamente, até pousarmos de volta em nosso próprio território, com o ar quente e seco batendo no meu rosto, e o zumbido do árabe e do inglês se misturando, ao fundo. A cidade era barulhenta, vibrante e assumidamente ousada. Então, diferente da versão quieta e tímida de mim mesma que eu costumava me tornar no mundo dos meus pais, Rami e eu não falamos sobre a festa de noivado por um tempo. Não precisávamos. A viagem tinha dado resultado, e agora voltávamos ao ritmo que conhecíamos. Jantares tardios na varanda, fins de semana na marina, voos para reuniões em Riad ou Paris. Estávamos de volta a sermos nós mesmos. Mas algo persistia, não a amargura, nem mesmo a necessidade de aprovação. Era a coceira de um negócio inacabado. De volta à Califórnia, meus pais deram pequenos passos em direção ao reconhecimento da minha vida. Mas eles nunca entenderam verdadeiramente o que eu havia construído ou o que isso me custou. Durante anos eles zombaram e duvidaram, confiantes na superioridade do seu caminho. Eles não achavam que eu fosse capaz de tornar algo real, de tornar algo meu. E eu não queria que eles simplesmente aparecessem. Queria que me vissem vencer de forma estrondosa e inegável. E foi daí que surgiu a ideia. Poucos meses após nosso retorno, Rami e eu fomos convidados para palestrar em uma cúpula empresarial de alto nível em Abu Dhabi. Ele daria uma palestra sobre logística de aviação em mercados emergentes. Eu estava sendo homenageada pela minha consultoria de branding, que havia acabado de atingir um marco de 7 dígitos, após assinar um contrato com um grande conglomerado de luxo. Eles queriam um palestrante para falar sobre construir marcas, pessoais em diferentes culturas e escalar sem financiamento de capital de risco, e me escolheram. Eu disse que faria isso com a condição de poder convidar pessoas. Os organizadores do evento concordaram. Enviei 2 convites prioritários para meus pais com um bilhete escrito à mão. Uma vez você me perguntou se eu levava a minha vida a sério. Gostaria de mostrar a vocês como é ser sério. Eles não responderam por 3 dias. Aí recebi uma mensagem da minha mãe. Estaremos lá. Quando chegaram em Abu Dhabi, Rami os buscou no nosso Tesla, não no helicóptero. Já tínhamos feito isso. E os levou para a nossa casa. Um apartamento elegante de 3 quartos com vista para o Palm, janelas do chão ao teto e uma cozinha americana. Os olhos da minha mãe iam da iluminação moderna para os azulejos marroquinos. Meu pai tentou não comentar, mas eu percebi. A surpresa, a descrença, a recalibração. Eles não tinham imaginado aquilo. Achavam que eu vivia como uma expatriada boêmia, com móveis descombinados e dívidas de financiamento estudantil. Não alguém que organizava jantares para investidores no terraço do seu prédio e assinava acordos de confidencialidade com clientes, bilionários. Na noite seguinte, na cúpula, eu estava no palco com um terninho branco sob medida, cabelo preso para trás em cada centímetro, a mulher que eu havia lutado para me tornar. Contei minha história, não sobre o drama familiar, não diretamente, mas sobre rejeição, resiliência e subestimação, sobre ter a audácia de acreditar que meu trabalho era válido, mesmo quando ninguém mais acreditava. Falei sobre fazer minha própria mesa quando ninguém tinha lugar para mim, e meus pais estavam na primeira fila. Minha mãe tinha lágrimas nos olhos. Meu pai bateu palmas um pouco mais rápido que os outros. Depois da palestra, as pessoas vieram me parabenizar. Empreendedores, executivos e até mesmo membros da realeza. Meu pai estava por perto, apertando as mãos como se estivesse em uma de suas próprias conferências de negócios. Naquela noite, durante o jantar, minha mãe se virou para Rami e disse: "Obrigada por estar ao lado dela, por acreditar nela quando nós não acreditávamos." Ele sorriu educadamente, mas não disse de nada, porque não se tratava mais deles. A verdadeira vingança não era deixá-los com ciúmes, e isso os tornava irrelevantes para o meu sucesso. Eu não precisava da aprovação deles. Mas era gratificante. Tão profundamente gratificante ver a dúvida nos olhos deles
substituída por admiração. Vê-los perceber que eu não tinha apenas caído de pé. Eu tinha voado alto. Mais tarde, naquela semana, antes de voltarem para a costa norte da Califórnia, meu pai me puxou de lado na varanda. Você se saiu bem, disse ele. Eu não tinha percebido antes, mas você construiu algo. Olhei para ele. Este homem que um dia me disse que arte e design eram hobbies, não carreiras. Que se ofereceu para pagar minha volta para a pós-graduação há apenas 2 anos, porque estava preocupado que eu acabasse sozinha. Eu sei, eu disse. Ele assentiu e acrescentou. Estou orgulhoso de você. Levei 34 anos para ouvir isso, e quando ele disse isso, eu já não precisava mais. Mas eu aceitei mesmo assim. Para mim, essa foi a melhor vingança. Não o helicóptero, não o discurso, não as passagens da classe executiva ou a vista para o mar da minha cozinha. A vingança foi me tornar a pessoa que eles nunca imaginaram que eu poderia ser e, então, dar a eles um lugar na primeira fila. Agora me diz, você já precisou provar para a sua família que suas escolhas estavam certas, mesmo quando duvidaram de você? E qual foi o momento em que alguém que você ama te surpreendeu e calou todas as críticas? Compartilha com a gente. Escreve. Aqui nos comentários, eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve no canal também. Assim você não perde nenhuma história emocionante. Não esquece, deixa também um comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve.